Shalom, pessoal, graça e paz a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse dia na presença do Senhor. Mais um dia com a Bíblia viva, mais um dia aprendendo mais sobre esse livro da lei, sobre a palavra do nosso Deus grandão. Irmãos, sejam muito bem-vindos. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Seja bem-vindo você que já é inscrito e que Deus abençoe a cada um de vocês grande e poderosamente. Deus abençoe a vossa casa e Deus abençoe a toda a vossa família. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, chama outras pessoas para estar lendo a Bíblia conosco, aprendendo um pouco mais a cada dia, avançamos e seguimos juntos 100% com Jesus. Entra no canal, tem lá toda a série da Bíblia viva, fizemos de forma cronológica, iniciamos pelos evangelhos, para facilitar aos irmãos que são novos na fé. Então corre lá, já terminamos o Novo Testamento, e agora estamos no Antigo Testamento, estamos no livro de Números, que é o terceiro livro escrito por Moisés, que é o terceiro livro também do livro dos Pentateuco. Amém, irmãos? E hoje vamos ler mais 3 capítulos do livro de Números. Vai ser o capítulo de 4 a 6. Então, convido você a pegar sua Bíblia, abrir em Números capítulo 4 e vamos ler capítulo de 4 a 16. Irmãos, depois de ter organizado o povo de Israel e separar os levitas para o serviço do Senhor, Deus continua preparando Israel para a caminhada pelo deserto. E nestes capítulos nós veremos que Deus não apenas chama pessoas para servi-lo, mas também lhe estabelece responsabilidades específicas para cada uma deles, cada pessoa. Além disso, gente, o Senhor ensina sobre a santidade do acampamento e a entrega de uma das mais belas bênçãos, pessoal. Amém? Glória a Deus! Hoje vamos aprender o serviço das famílias levíticas, a santidade do acampamento, a lei do nazireado e a bênção sacerdotal. Aleluia! Irmãos, esses capítulos mostram que Deus deseja um povo organizado, consagrado e abençoado. Quero agradecer, Pai, por mais esse dia de vida. Quero agradecer pelo ar que respiramos. Me revisto com a armadura de Efésios 6, me cubro com o sangue de Jesus, revisto meus filhos, minhas netinhas, meus irmãos e meus pais, minha cunhada, minha nora, meu sobrinho com o sangue de Jesus, tudo meu pertence, objetos eletrodomésticos, tudo que também pertence à minha família, Pai, está coberto com o teu sangue, debaixo da tua proteção divina. Pai querido, em nome de Jesus, quero te agradecer porque cada detalhe da tua palavra tem um propósito para a nossa vida. Senhor, nos ensina a servir com fidelidade, a viver com santidade e a confiar na tua bênção sobre nós. Que cada pessoa conectada aqui nessa oração seja abençoada e toda a sua casa, em nome de Jesus. Pai querido, também te peço bênção sobre meus filhos e minhas netinhas, Pai. No nome de Jesus, eu proíbo aqui qualquer retaliação maligna contra a nossa vida, a nossa família. Repreendemos toda a obra do mal. No nome de Jesus Cristo, entregamos esse dia, consagramos esse dia, consagro a minha família no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, glória a Deus, deixa um amém no comentário. Números 4
tem por tema cada um tem uma missão. Versículo-chave no capítulo 4, versículo 49, cada um foi designado para um serviço. Olha só, não sou Celeste, não é Celeste que diz, é a Bíblia que fala. Pessoal, palavra-chave: serviço, responsabilidade, fidelidade, organização e chamado. Os levitas foram divididos em grupos e cada família recebeu uma tarefa bem específica relacionada ao tabernáculo. Uns transportavam os móveis sagrados, outros cuidavam das cortinas e outros eram responsáveis pelas escrituras. Amém, irmãos? Pessoal, isso nos ensina que no reino de Deus ninguém é inútil. Cada pessoa recebe um chamado diferente, mas todos os serviços são importantes. Número 5, a santidade do acampamento. Versículo-chave 5:3, para que não contaminem o acampamento onde eu habito. Oh, glória! Palavra-chave: santidade, pureza, justiça, arrependimento e comunhão. Pessoal, olha só, o nosso Deus, Ele estabelece orientações para manter o acampamento puro. Também ensina sobre confissão, restituição e responsabilidade diante do pecado. Pessoal, Deus, Ele não deseja apenas um povo organizado, mas Ele também deseja um povo santo. E a santidade fortalece a comunhão com Deus e com o próximo. Número 6 fala o nazireado e a bênção sacerdotal. Versículo-chave 6, de 24 a 26, com a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre si e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Recebe em nome de Jesus. Que maravilhosa essa oração. Pessoal, em nome de Jesus. Palavra-chave aqui é consagração, bênção, paz, presença e fidelidade. Neste capítulo, encontramos dois grandes ensinamentos. Primeiro, o voto do nazireado, uma dedicação voluntária ao Senhor. Depois, Deus entrega Arão e a bênção sacerdotal, que se tornou uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Amém? Irmãos, a verdadeira bênção não consiste apenas em receber bens materiais. A maior bênção é viver sob o cuidado, a graça e a paz de Deus. Irmãos, olha só, Jesus é revelado em capítulo 4 a 6 do livro de Números como servo perfeito, como a presença de Deus entre nós, e aquele que nos consagra para o Pai, a fonte da verdadeira paz e o cumprimento da bênção divina. Temas centrais: serviço, santidade, consagração, responsabilidade, paz, bênção, presença de Deus. Números 4 a 6 nos ensina que Deus chama cada pessoa para servir, segundo o propósito que lhe foi confiado. Quando vivemos em santidade e fidelidade, experimentamos a paz que somente a presença do Senhor pode oferecer. Você pegou a chave? Amém? Deixo a gólida celeste para o final da nossa leitura e vamos para a nossa leitura de hoje em Números, capítulo de 4 a 6. Já tem a sua Bíblia na mão? Leia comigo. Deveres dos coatitas. Disse o Senhor a Moisés e a Arão:
levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias segundo a casa de seus pais. De idade de 30 anos para cima, até aos 50, será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. E este é o serviço dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por cima ela estenderão um pano todo azul e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as galhetas, também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim e, com a coberta de peles finas, o cobrirão e lhe porão os varais. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus apagadores e todos os seus vasos e azeite com o que servem. E envolverão a ele e todos os seus utensílios na coberta de peles finas e o porão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e com coberta de peles finas o cobrirão, e lhe porão os varais. Tomarão todos os utensílios de serviço com os quais servem no santuário, e os envolverão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles finas, e os porão sobre os varais. Do altar tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com que o servem. Os braseiros, os garfos, os pás e as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles finas e lhe porão os varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não moram. Não são estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá ao seu cargo o azeite do luminário, o incenso aromático e a contínua oferta dos manjares e o óleo de unção. Sim, terá o seu cargo todo o tabernáculo e tudo que nele há, o santuário e os móveis. Disse o Senhor a Moisés e Arão: não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas sejam eliminada do meio dos levitas. Isso, porém, lhe fareis para que vivam e não moram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão, nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não moram. Deveres dos Gersonitas. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa dos seus pais, segundo as suas famílias. Da idade de 30 anos para cima até aos 50, será todo aquele que entrar nesse serviço, para algum cargo na tenda da congregação. É este o serviço
É este o serviço das famílias dos Gersonitas para servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles finas que está sobre ele, o reposteiro da porta da tenda da congregação. As cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço e servirão em tudo quanto diz respeito a estas coisas. Todo o serviço dos filhos dos Gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer será segundo o mandato de Arão e de seus filhos, e lhes determinareis tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos Gersonitas, da tenda da congregação. O seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Deveres dos filhos de Merari. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima até aos 50 contarás todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum cargo na tenda da congregação. Isto será o que é de sua obrigação levar, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo, seus varais, as suas colunas e as suas bases, as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensílios e com tudo o que pertence ao seu serviço. E designareis, nome por nome, os objetos que devem levar. E este é escargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação, sob a direção de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Número dos coatitas. Moisés, pois, e Arão, e os príncipes do povo contaram os filhos de coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum cargo na tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram 2.650. São estes os que foram contados das famílias dos coatitas, todos os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram segundo o mandado do Senhor por Moisés. Números de filhos de Gerson. Os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum cargo na tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. São estes os contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor. Números dos filhos de Merari. Os que foram contados nas famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa dos seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para exercer algum cargo na tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram 3.200. São estes os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram segundo o mandado do Senhor por Moisés. Números de todos os levitas, todos os que foram contados dos levitas contados por Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais,
Da idade de 30 anos até para cima, até aos 50, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de levarem cargas na tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.580, segundo o mandato do Senhor por Moisés, para designá-los cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados como o Senhor ordenar a Moisés. Aleluia. Capítulo 5. Os leprosos e o imundo são lançados fora do arraial. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxos de todo imundo por ter tocado em alguém morto. Tanto homem como mulher os lançareis, para fora do arraial os lançareis, para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Para fora do arraial. Os filhos de Israel fizeram assim, os lançaram para fora de Israel, como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. A lei da restituição. Disse mais o Senhor a Moisés, disse os filhos de Israel: quando homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição e lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo aquele contra quem o fez culpado. Mas se esse homem não tiver parente chegada, quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório, com o que fizer expiação pelo culpado. Toda a oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxeram ao sacerdote será deste, e também as coisas sagradas de cada um, o que alguém der ao sacerdote será deste. A prova da mulher suspeita do adúltero. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem o tenha deitado com ela, e for oculto dos olhos do seu marido, e com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado e contra ele não houver testemunha e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre ele e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado ou tiver não se havendo ela contaminado, então esse homem trará a sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará sua oferta por ela, 1/10 efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto a oferta é de manjares de ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. Os sacerdotes o fará chegar e o colocará perante o Senhor. O sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Apresentará a mulher perante o Senhor, o soltará a cabeleira dela e lhe porá nas mãos oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. O sacerdote a conjurará e lhe dirá: se ninguém contigo se deitou, e se não te desviaste para a imundícia, estando sobre o domínio do teu marido,
Destas águas amargas amaldiçoantes serás livre. Mas se te desviaste quando sob o domínio do teu marido e te contaminaste, e algum homem que não é o teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante penetre nas tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: Amém, Amém. O sacerdote escreverá estas maldições num livro e com a água amarga as pagará. E fará que a mulher beba a água amarga que traz consigo a maldição, e sendo bebida lhe causará amargura. Da mão da mulher tomará o sacerdote a oferta de manjares de ciúmes, e o moverá perante o Senhor e o trará ao altar. Tomará um punhado de oferta de manjares, de oferta memorativa, e sob o altar o queimará, e depois dará a beber à mulher a água da mulher. E havendo-lhe dado de beber a água, será que se ela se tiver contaminado e a seu marido tenha sido infiel, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá, e a mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher sob o domínio do seu marido se desviar e for contaminada, ou porquanto sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes da sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor e o sacerdote, nela execute toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Capítulo 6. A lei do nazireado. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá da coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto do nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou o Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver, por seu pai ou por sua mãe, ou por seu irmão ou por sua irmã, por eles se não contaminará quanto morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação. Ao 7º dia a rapará. Ao 8º dia, trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará sua cabeça. Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para oferta pela culpa trará um cordeiro de 1 ano.
os dias antecedentes serão perdidos. Porquanto o seu nazireado foi contaminado, esta é a lei do nazireu no dia em que se cumpriu os dias do seu nazireado. Será trazido à porta da tenda da congregação. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto, e uma cordeira de 1 ano, sem defeito, para oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito, por oferta pacífica, e um cesto de pães asmos, bolos de flor de farinha com azeite, amassados, e obreias asmas, untadas com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. O sacerdote os trará perante o Senhor e apresentará sua oferta pelo pecado e o seu holocausto. Oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto de pães asmos. O sacerdote apresentará também a devida oferta de manjares e a libação. O nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeleira de seu nazireado e tomá-la e a porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Desses, o sacerdote tomará espádua cozida do carneiro e um bolo asmo do cesto e uma obreira asma, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver estirapado a cabeleira do seu nazireado. O sacerdote os moverá em oferta movida perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote. Juntamente com o peito da oferta movida e com a coxa da oferta, depois disto o nazireado pode beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que fizer o voto, a sua oferta ao Senhor será segundo o seu nazireado. Afora o que as suas posses lhe permitem, segundo o voto que fizer, assim fará, conforme a lei do seu nazireado. A bênção sacerdotal. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e diz-lhes: ei, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aleluia. Amém, irmãos? Deixa um amém no comentário. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Aleluia. Chegamos ao final dos nossos 3 capítulos fabulosos, consagrados ao Senhor. Irmãos, o israelita que se consagrasse ao Senhor assumia os votos dos nazireus. Este voto exigia a abstenção de muitas coisas que agradavam à carne. Número 6, de 3 a 8. Do mesmo modo, pessoal, o Filho de Deus, ele deve se abster das coisas que guerreiam contra a alma. Medita em 1 Pedro 2:1. Todo que prejudica a comunhão com Deus deve morrer. Renúncia a maus costumes. Diariamente, nós devemos renunciar a nós mesmos. Lucas 9, de 23 a 24. Medita. Irmãos, Cristo deve ser o centro do nosso coração. Efésios 3:17. A consagração deve ser total e sem reservas. Atos 5:3. E a Gólida Celeste para você hoje. Pega, toma, anote, recebe. Irmãos, talvez você ache que sua missão é pequena, mas Deus nunca entrega tarefas sem propósito, sabia? Ele conhece seus dons, suas limitações e o lugar onde você pode servi-lo melhor, sabe? Eu estou servindo a Deus todos os dias. Eu sei que o grande propósito ainda está para se cumprir, mas enquanto a isso eu não fico de braços cruzados esperando. Não, eu vou fazendo a missão que Deus me deu, que é levar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Irmãos,
compartilha, faça a tua parte. Deus conhece os nossos dons, porque foi Ele mesmo que nos deu. Ele conhece também nossas limitações e o lugar onde nós podemos servir a Ele da melhor forma possível. Então, permanece fiel. Lembra sempre dessa palavra, permanecer. Escreve no comentário, permanecer fiel. Quem serve ao Senhor com sinceridade nunca trabalha em vão. Irmãos, é a sinceridade do seu coração que conta. Pai querido, muito obrigado por essa lição. Muito obrigado por essa leitura, por mais esse aprendizado. Obrigado porque Tu nos chamas para fazer parte da Tua obra. Ajuda-nos a servir com alegria, com fidelidade, com humildade no nosso coração. Que a Tua bênção permaneça sobre nossa vida, nossa família e toda nossa caminhada. Guarda-nos em Tua paz e fortalece-nos para cumprir o propósito que preparaste para nós. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarda, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que te conceda graça, misericórdia e paz, e que a presença de Deus acompanhe cada passo da tua caminhada neste dia. Amém? Que Deus te abençoe grande e poderosamente, você e toda a sua casa. Compartilha, deixa a sua curtida, ative o sininho de notificações e não esqueça, se inscreva no canal para que você possa receber também os meus outros vídeos e assiste a série completa da Bíblia Viva no canal Celeste 100% com Jesus no Centro.